O Supremo Tribunal Federal adiou para o fim do mês de março, daqui a um mês, o julgamento das decisões dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, que suspenderam o pagamento dos penduricalhos no contra-cheque de sortudos servidores públicos. O presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, fez o anúncio durante a sessão plenária. Até a retomada da análise, permanecem em vigor as decisões individuais dos ministros. Isso envolve liminares que determinaram a suspensão nacional destes pagamentos adicionais considerados irregulares. Para analisar e repercutir essa história toda, essa confusão que tem impacto muito na economia, a gente conversa com a Ode Cunha, colunista do CNN Money. Ode, como resolver esta confusão? Será que vai ser via judiciário ou será que vai ser via política? Boa tarde. Boa tarde, Naka, quem nos assiste no CNN Money. Eu acho que vai ser via judiciário e a política talvez aproveite essa brecha, essa movimentação que o ministro Flávio Dino fez para definir regras mais estáveis de remuneração no setor público, né? Nós estamos há muitos anos com um descumprimento completo da regra do teto constitucional, que diz que cada servidor público pode receber, no máximo, o teto da remuneração do ministro do Supremo Tribunal Federal, de R$46 mil, um pouco mais que isso. E todos os meses se vê uma profusão, uma quantidade enorme nas carreiras do Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas, de salários recebendo acima de 100 mil, 200 mil, 300 mil reais por mês. E a classe política não conseguiu se mover, as reformas que se tentam passar para regrar esse pagamento no Congresso, elas são bombardeadas pelas corporações, por ameaças, nunca andam. Então, pelo menos agora, aparentemente, através dessa medida do ministro Dino, na área judicial, talvez a política e o judiciário estabeleçam a regra que precisa ser adotada no Brasil como um todo, porque o Brasil paga mais de 20 bilhões de reais por ano já, nessas exceções, um desenquadramento completo em qualquer modelo de funcionamento de regime de serviço público no mundo todo. É impressionante, né, Ode? Porque a lei está lá, a regra está lá, criou-se uma série de instrumentos, como o Portal da Transparência, que é ótimo para a governança e para a fiscalização do uso do dinheiro público, e o mundo político consegue esse tipo de coisa. A gente está falando muito sobre, do ponto de vista legal, da ilegalidade de pagar algo que não está previsto na lei e da coisa moral, mas eu também queria te ouvir do ponto de vista econômico, fiscal, já que a gente tanto discute a questão fiscal e a fragilidade das nossas contas. Isso tudo ajuda a explicar também a nossa situação tão ruim do ponto de vista fiscal, né, Ode? Sem sombra de dúvidas, porque, brincando ali, a gente está falando já de mais de 20 bilhões de reais por ano pago, com pagamentos indevidos, acima do teto constitucional estabelecido. Isso começou, quando começou há 3, 4 anos atrás, eu alertava já para esse tema e alguns me diziam, não, mas é 1 bilhão, é 1 e pouco. Né? Isso foi crescendo, foi para 1, para 5, para 10, para 15, para 20 e vai continuar crescendo. Então, é uma conta muito pesada para um setor público que, se sabe, tem limitações de recursos para várias áreas críticas de atendimento à população, em saúde, educação, na área social. E mais do que isso, gera uma distorção muito grande na eficiência do setor público, porque isso destrói a progressão de carreiras, destrói concepção de mérito para outras carreiras que não são aquelas beneficiadas por uma série de regras que criam essas excepcionalizações de pagamentos, auxílios que entram como forma disfarçada de remuneração. Então, além da conta de 20 bilhões de reais, gera uma enorme distorção na máquina do funcionalismo público por conta desses privilégios, por não dizer assim. A Ode, para a nossa audiência, a Ode tem uma carreira no setor privado, mas já foi do setor público, foi secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul. E na gestão do Ode, ele conseguiu um ajuste fiscal não desprezível.
Aod, como é que estando com a caneta na mão das contas públicas, de um estado grande como o Rio Grande do Sul, enfrentar este tipo de problema? Para cortar gastos desta natureza, o problema é reação política ou é reação de quem recebe tudo isso, ou seja, dos servidores, dos grupos organizados que têm interesse na manutenção desse tipo de benefício? Tem as duas frentes de resistência, né? Você tem uma frente de resistência natural, que vem das corporações beneficiadas, né? Principalmente Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas. Isso vale para os estados, vale no âmbito federal, que são associações de servidores muito fortes, né? Muito fortes, e exercem também uma pressão no ambiente político, né? Nas assembleias estaduais, no Congresso Nacional. Muitas vezes nós temos deputados estaduais, federais, que têm processos em andamento no Judiciário, andamento no Ministério Público. Essas coisas aparecem de forma velada nessas pressões, né, para se evitar que essa regra do teto seja cumprida. Então, é muito difícil porque você tem um conjunto de ações, de articulações em defesa da manutenção desses pagamentos, e a sociedade organizada ou a sociedade desorganizada, que é a grande maioria, ela não consegue se impor, né, a este tipo de representação. Então, eu acho que o que está acontecendo agora é que no momento onde esse tamanho de distorção de remuneração chegou no nível onde chegou, e a imprensa começou a dar mais cobertura, e finalmente o judiciário se deu conta de que é preciso botar um freio, quem sabe agora essas pressões elas enfrentem essa visão da sociedade e, por fim, se faça uma regulamentação da forma como a lei exige. Tem que se definir qual é um teto, e esse teto tem que valer para todos, e ele não pode ser burlado seguidamente da forma como está sendo feito. Uma forma absolutamente imoral por várias categorias, em várias esferas, onde a sociedade é desorganizada em muitas situações, mas graças a conversas como essa que nós temos aqui, que a gente cria um amálgama para tentar, quem sabe, alguma organização para que a gente possa reagir contra estas distorções que existem e que a gente está apontando aqui no CNN Money. Aod, obrigado pela conversa, um ótimo fim de semana, meu caro. Obrigado para você também, Naka. Tchau, tchau.